Muito bom dia a toda a família Encontro Vida. É uma pena não podermos estar juntos neste domingo de Páscoa, não podermos celebrar a Deus neste auditório, não podermos cantar louvores a Deus todos juntos, não podermos celebrar, ter esta comunhão de proximidade. É pena não nos podermos abraçar ainda nesta Páscoa, é pena não podermos estar juntos e próximos uns dos outros, mas continuamos unidos no mesmo espírito e no mesmo desejo de celebrar a Deus esta história maior. A Páscoa é a história maior, a maior graça, o maior amor, o maior perdão, a maior misericórdia, a maior história de amor que o universo alguma vez presenciou. E nesta manhã, nesta Páscoa, gostaria tanto de podermos ser desafiados por Deus, que Deus trouxesse revelação da sua palavra a cada um de nós. Eu não vou falar tanto da ressurreição ou da crucificação de Jesus nesta Páscoa. Deus tem trazido até mim a história de Pedro, o que antecede a noite em que Jesus é traído. Mas eu gostava de começar por um versículo que encontramos em João, capítulo 21 e versículo 17, quando Jesus, depois de ressuscitar, vem ter com Pedro e pergunta-lhe 3 vezes: Pedro, tu amas-me? E esse é o versículo que conclui esta parte das Escrituras. João capítulo 21 e versículo 17 diz assim: pela 3ª vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu amas-me? Pedro entristeceu-se por ele ter dito 3ª vez: tu amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Apesar de Pedro ter errado muito, todos nós temos muito a aprender com Pedro. Sim, é fácil criticar Pedro. Claro, é fácil criticar quem faz alguma coisa. Sim, temos razões para criticar Pedro, mas gostaria nesta manhã, mais do que criticar Pedro, apesar de todas as razões que poderíamos ter, gostaria de aprender com Pedro, gostaria de aprender com os erros de Pedro, para que eu não erre da mesma maneira. Aprender com Pedro para não negar Jesus como Pedro fez. Aprender com Pedro para não ouvir o cantar do galo e chorar amargamente, mas poder ouvir os cantares do mundo e alegrar-me porque fui fiel a Jesus, fui leal a Jesus, porque consegui aprender com Pedro. Obrigado, irmão Pedro, pelas lições que nos dás, porque por causa disso podemos aprender a ficar firmes e perceber que o amor de Jesus por nós, mesmo quando nós falhamos para com Ele, não muda, não desiste de nós, não nos larga, não nos desampara. Aleluia! O tema que eu gostaria de trazer para todos nós nesta Páscoa é o grande falhanço de Pedro, mas a enorme graça de Jesus. Sim, o grande falhanço de Pedro, mas a enorme graça de Jesus. A graça de Jesus manifestada aos discípulos, apesar do seu falhanço, equipava-os para que pudessem agir da mesma forma quando os outros falhassem para consigo. A partir deste momento, os discípulos passaram a saber o que era animar e encorajar os fracos a permanecerem fiéis, apesar das perseguições e apesar dos seus próprios erros. A traição de Pedro em nada se compara com a traição de Judas. A traição de Judas foi determinada, planeada, foi o resultado da rejeição de Jesus pelo coração de Judas. A traição de Pedro, a negação de Pedro foi um ato impensado de um momento de cobardia, não uma rejeição de Jesus. A fé de Pedro nunca deixou de estar em Jesus, a coragem é que faltou a Pedro. O final da história de Judas é derrota e destruição. O final da história de Pedro é perdão e vitória. Pode faltar-nos a coragem, mas que não nos falte a fé,
Porque o justo viverá pela fé e não pela coragem. E eu louvo a Deus que Deus está connosco, mesmo quando nós perdemos a coragem, Deus continua ao nosso lado, Deus continua a ser fiel, Deus continua a guardar-nos, mesmo quando nos falta a coragem. Mas como é que é possível Pedro ter falhado desta forma para com Jesus? Como é possível Pedro ter negado 3 vezes a Jesus? Como é que é possível? A falha de Pedro não acontece por acaso. Pedro deu alguns passos para que esta falha acontecesse. Mas isto é apenas o início desta história, não é o fim. Nós estamos a falar da Páscoa, estamos a falar de uma nova oportunidade, estamos a falar de uma nova história, estamos a falar de uma graça abundante, estamos a falar de uma graça que é capaz de restaurar, de mudar e de nos garantir a vitória no meio das nossas falhas. Mas porquê é que Pedro falha? O que é que leva Pedro a falhar? Primeiro, Pedro orgulhou-se demais. Deixe-me repetir. Pedro orgulhou-se demais. Meus queridos, família, Encontro Vida, todos aqueles que nos ouvem, sejam os nossos queridos irmãos da Amadora, da Gualva, de Valdelobos, de Rio de Moro, lá da Missão, a todos aqueles que nos ouvem e veem, vamos ter cuidado com o orgulho. O orgulho é terrível, é algo que não agrada a Deus, é algo que nos leva a falhar. Mas graças a Deus que Jesus está connosco. A autoconfiança de Pedro estava em níveis historicamente altos. Quando Jesus avisa Pedro, ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mateus 26:31. A resposta de Pedro deveria ter sido de humildade, pedindo de imediato a ajuda de Deus para que ele pudesse suportar tal situação. Mas não, a resposta de Pedro é uma resposta de autoconfiança exacerbada. Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Veja a autoconfiança de Pedro. Às vezes nós também somos assim. Pedro não aprendeu com os seus erros. Pedro não aprendeu com o episódio que tem uma grande revelação de Deus em Mateus 16, mas também uma grande repreensão de Jesus. Pedro tem a revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e essa revelação não vem da carne nem do sangue, essa revelação tinha vindo do próprio Pai que está nos céus. Mas logo mais, a seguir a uma grande revelação, Jesus tem que lhe dar uma grande repreensão. Mais uma vez, Pedro está pronto a falar quando devia estar pronto a ouvir. Não sei se tu te identificas, mas eu às vezes identifico-me com isto. Pedro estava mais uma vez pronto a falar quando devia estar pronto a ouvir. Mesmo depois de Jesus voltar a alertar, Pedro continua a insistir no seu erro, na sua autoconfiança. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Mateus 26, 34 a 35. Pedro já devia saber, por experiência própria, que não vale a pena argumentar com Jesus. Jesus nunca se havia enganado em tudo o que havia dito. Não seria agora que Pedro iria ter razão. Pedro não deveria ter aberto a boca a segunda vez, deveria ter ficado calado. Quantas vezes isso não acontece connosco? Mas Deus não desiste de nós, Deus não nos deixa, Deus não nos abandona. Pedro assumiu que conhecia melhor o seu próprio coração do que Jesus. Manteve insistentemente que não iria falhar. As boas intenções que podemos ter não são a garantia do sucesso na nossa vida. Gente que tem muito boas intenções falha com frequência. O que dizemos nem sempre revela a coragem que temos. Pedro falou muito, mas teve muito pouca coragem. Jesus falou pouco, mas teve uma enorme coragem.
Aquilo que nos garante ficar de pé não são as intenções que temos, a autoconfiança que temos, mas a confiança que depositamos naquele que intercede por nós para que não desanimemos e não desistamos. E eu louvo a Deus que Jesus continua a interceder por nós nestes tempos difíceis em que nós estamos a viver, para que nós não desanimemos nem desistamos. Pedro não tinha ideia da severidade da prova que iria enfrentar. Esta é a razão porque a sua autoconfiança é tão inapropriada. Orgulhar-se foi a pior resposta que Pedro poderia ter dado ao aviso amoroso e preocupado de Jesus de que ele iria falhar. Pedro deveria ter ouvido, não falado. Pedro deveria ter orado por ajuda de Deus, não ter demonstrado confiança em si mesmo. O vangloriarmos-nos apenas inflama o nosso orgulho. Este era o principal problema de Pedro, orgulho. O sentimento de invencibilidade demonstrado por Pedro é em si a manifestação desse mesmo orgulho. O problema do orgulho levou com que Pedro fosse uma vítima da decepção, da sua própria decepção. Pedro considerava-se incapaz de tal falhanço. Para Pedro, este erro era impensável, inimaginável. Pedro considerava-se invulnerável, sem que nada nem ninguém o pudesse colocar em risco, espiritualmente falando. Pedro estava convencido de que Jesus estava enganado e que ele estava certo. Que ilusão! Pior que desilusão. Este é o tipo de orgulho que precede a queda. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. E se há coisa que a Páscoa nos deve levar a refletir, é que nenhum de nós tem razão para ter orgulho ou se vangloriar, porque todos nós necessitamos do Deus da glória, do Senhor da glória, para lidar com os nossos erros, com as nossas falhas, com o nosso errar. Nós precisamos deste glorioso Jesus que se fez homem para poder limpar as nossas falhas, os nossos falhanços, com a sua enorme e gloriosa graça. Aleluia! Em segundo lugar, porque é que Pedro falha? Pedro falha não apenas porque se orgulhou demais. Pedro falha porque Pedro orou de menos. Pedro errou porque também negligenciou a oração. Quando Jesus foi orar para o Getsemane, levou propositadamente Pedro, Tiago e João para que orassem com ele. Várias vezes Jesus o despertou do sono para que se mantivessem em oração com ele. Jesus não precisava que eles orassem por ele, por Jesus, mas que orassem por eles mesmos. Eram os discípulos que precisavam de renovação das suas forças para o que viria logo de seguida. Mas os discípulos nem sequer reconheciam a sua necessidade. A única forma de Pedro e os discípulos serem fortalecidos para vencerem o tempo difícil que se avizinhava era através da oração. Apesar do aviso de Jesus, Pedro e os discípulos não reconheceram a sua necessidade de orar para que fossem fortalecidos. Tal como Pedro, os nossos maiores falhanços acontecem porque oramos de menos e nos gloriamos de mais. Mas este é tempo, esta Páscoa é tempo de nós reconhecermos que para vencer, para chegar mais longe, para que fiquemos firmes e seguros em Deus, precisamos orar cada vez mais. Como igreja, orar cada vez mais. Individualmente, orar cada vez mais. Clamar a Deus, sabendo que Deus ouve as nossas orações. E se Deus ouve as nossas orações, nós temos a certeza que Deus responde a elas. Aleluia. Terceiro, porque é que Pedro erra? Porque é que Pedro falha? Porque é que Pedro nega Jesus? Não apenas porque se orgulhou demais, não apenas porque orou de menos, mas Pedro também falha porque dormiu demais. Este é outro fator no falhanço de Pedro. Pedro dormia quando os soldados chegaram para prender Jesus. Pedro e os discípulos mal tiveram tempo de acordar, de despertar verdadeiramente para que pudessem entender o que estava a acontecer. Ainda meio ensonados, Pedro e os discípulos decidiram fugir de abandonar Jesus. Existe um grande contraste entre Jesus e os discípulos naquela noite. Jesus estava em grande agonia, lutando em oração, ao ponto de suar gotas de sangue. Os discípulos estavam a dormir, esquecidos de que Jesus estava para enfrentar.
Apesar de Jesus os ter acordado várias vezes, eles voltaram sempre a dormir. E este é o desafio de Paulo. Já é a hora de vós despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Pouca oração e muito sono tem levado ao falhanço de muitos cristãos, não apenas de Pedro. Que Deus nos guarde como igreja, não durmamos como os demais, não fiquemos apáticos, não fiquemos sonolentos com aquilo que se passa à nossa volta. Vamos permanecer firmes, fiéis a Deus, sabendo que quando clamamos, Deus ouve e Deus responde à nossa oração. Quarto problema de Pedro. Pedro agiu muito rápido. Pedro não apenas se orgulhou demais, Pedro não apenas orou de menos, Pedro não apenas dormiu demais, Pedro agiu muito rápido. Porque orgulhava-se demais, porque orou de menos e dormiu demais, Pedro agiu demasiado rápido, tentando fazer justiça pelas suas próprias mãos. Quando os oficiais do templo vão prender Jesus, Pedro, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Mateus 26:51. Pedro, porque agiu depressa demais, vai fazer algo impulsivo e imprudente. Se Pedro tem ouvido os avisos de Jesus, se tem orado quando Jesus lhe havia dito para fazer, se não tem dormido tanto, Pedro certamente teria reagido de outra maneira, estando melhor preparado para este momento. Este não era o momento para reagir. Se fosse, Jesus teria a habilidade e a capacidade suficiente para o fazer. E disse Jesus: acaso pensas que eu não posso rogar a meu Pai e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Jesus já tinha evitado ser preso uma série de vezes. Jesus já tinha evitado ser preso em outras ocasiões, mas este não era o momento para resistir, este era o momento para avançar para aquilo que estava planeado antes da fundação do mundo. Mas Pedro dava a ideia que ele sempre sabia mais e melhor que os outros. Apesar de quando fazia as coisas à sua maneira, arranjava sempre problemas, e isso acontece com frequência com muitos de nós. A maior repreensão que Pedro sofreu por parte de Jesus foi exatamente acerca deste dia, acerca do seu sofrimento e da sua morte. Mas mesmo assim, Pedro não ouviu, Pedro não entendeu. Se Pedro tem prestado mais atenção às palavras de Jesus, não teria sido tão rápido a sacar da espada para cortar a orelha do servo do sumo sacerdote. Corremos o risco de puxar demasiado rápido das nossas espadas quando nos orgulhamos demais, oramos de menos e dormimos demais. Jesus é tão bom que não apenas repreende Pedro mais uma vez. Enquanto repreende Pedro, Jesus corrige o erro de Pedro. Jesus é simplesmente maravilhoso. Jesus está numa agonia tremenda e ainda assim continua a corrigir os erros dos seus discípulos. E podemos nós dizer, Deus continua em graça e misericórdia a corrigir os nossos erros. Apesar da agonia de Jesus, Jesus sara aquele que o vai prender. Grande amor, grande graça, grande misericórdia. Só Jesus. A coragem de Pedro, demonstrada ao cortar a orelha de Malco, está baseada numa confiança meramente pessoal. Uma confiança que termina rapidamente ao ponto de pôr Pedro a fugir, cheio de medo. Mas eu louvo a Deus, este Jesus é tão glorioso. Eu não sei o que você faria. Gente que o vai prender, gente que o vai maltratar, gente que o quer matar. E Pedro saca da espada com impulsividade, corta a orelha do servo do sumo sacerdote. E aquilo que Jesus faz é sarar quem o quer magoar. Que tremendo exemplo, que coisa tremenda de Deus, querer sarar quem o quer magoar. Esta não é a nossa inclinação natural, esta não é a inclinação natural do homem. O homem quer magoar quem o quer magoar, o homem quer ferir quem o quer ferir, mas Jesus é glorioso. Jesus é a maior história de amor que o universo alguma vez presenciou. Aqueles que queriam magoar Jesus, é esses que Jesus vai sarar. E ainda hoje isso acontece. Jesus veio para sarar
Jesus veio para dar vida, Jesus veio para perdoar. O diabo não, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para mais do que sarar a orelha, Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Aleluia! Em quinto lugar, porque é que Pedro nega Jesus? Porque é que Pedro tem este enorme falhanço, que ainda assim não se compara à enorme graça? Porquê? Porque Pedro seguiu Jesus de muito longe. Pedro orgulhou-se demais. Pedro orou de menos. Pedro dormiu demais. Pedro agiu muito rápido. E agora Pedro segue Jesus de muito longe. O último passo para o falhanço de Pedro foi decidir Jesus de muito longe. O mais longe possível. Pedro decide seguir Jesus à distância, depois de haver fugido da sua presença. O pior que nos pode acontecer, família Contrevida, é nós fugirmos da sua presença. O melhor que nos pode acontecer é permanecermos junto à sua presença. Quantos de nós já fomos tentados a fazer o mesmo? Fugir da sua presença e segui-lo de longe. Longe o suficiente para ninguém desconfiar que ele era um dos discípulos de Jesus, mas esperto o suficiente para conseguir ver o que se estava a passar. Aqueles que evitam ser identificados como cristãos publicamente ficam inclinados a agir como não cristãos à primeira oportunidade. E é isto que aconteceu com Pedro. A fé de Pedro estava fraca, sim, mas era uma fé real. O amor que Pedro tinha por Jesus não o permitiu abandonar Jesus completamente. Sim, fugiu da sua presença cheio de medo. Sim, seguiu Jesus de longe, mas o seu coração ainda estava cheio do amor por Jesus Cristo. Por causa disto, Pedro nega Jesus. E a primeira vez que Pedro nega é diante de uma criada. Diz a palavra de Deus, ora, estava Pedro assentado fora no pátio e aproximando-se uma criada lhe disse, também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, Pedro negou diante de todos dizendo, não sei o que dizes. A coragem, baseada numa confiança meramente pessoal, levou Pedro a enfrentar uma série de homens armados ao puxar da sua espada, sem medo para cortar a orelha. Mas levou Pedro a ter medo da criada que o identificou como discípulo de Jesus. A segunda vez que Pedro nega envolve um juramento. E saindo para o alpendre foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. Neste tempo, fazer um juramento era o mesmo que usar o nome de Deus para afirmar ser verdade o que estava a ser dito. E é isso que Pedro faz. Pedro está mais preocupado em manter a sua mentira do que viver aquilo que afirmou Jesus várias vezes. Podem todos abandonar-te, mas eu jamais o farei. Esta é a segunda vez que o galo cantou. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar, não conhece esse homem de que falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe dissera, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caída em si, desatou a chorar. É interessante que Marcos é o único que menciona o galo cantaria 2 vezes. O Evangelho de Marcos era conhecido como as memórias de Pedro. Significa que Marcos apenas sabia isto porque Pedro lhe havia contado. É impressionante como Pedro percebe as inúmeras oportunidades que Jesus lhe havia dado para não errar, para não falhar, para não cair. Ao ouvir o cantar do galo a primeira vez, poderia ter caído logo em si, arrependendo-se e deixando o seu erro. Mas Pedro persistiu em errar e Jesus persistiu em amar Pedro até ao fim. Grande graça, grande amor, grande misericórdia. A terceira vez que Pedro nega envolve o praguejar. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Pedro
ainda assim, com todos estes erros, com todos estes falhanços, com este enorme falhanço, Pedro ainda era um grande homem de Deus. Não porque nunca tivesse falhado, mas porque se arrependia das suas falhas. E eu quero louvar a Deus. Páscoa é a possibilidade de nós nos arrependermos das nossas falhas, porque Jesus veio para perdoar, para remover essas falhas da nossa vida. Jesus teve contacto direto com Pedro, olhos nos olhos. E Lucas diz-nos que o Senhor fixou os olhos em Pedro e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. O verdadeiro caráter de Pedro não é visto no seu erro, não é visto no seu falhanço. O teu verdadeiro caráter, o meu verdadeiro caráter, o nosso verdadeiro caráter não é visto nas nossas falhas nem nos nossos erros. O caráter de Pedro é visto no seu arrependimento. O nosso verdadeiro caráter não é visto nas nossas falhas ou nos nossos erros, é visto num coração que se arrepende e volta para Deus. E se eu estou a falar para alguém que tem errado, que tem se desviado, que tem acontecido coisas que não deviam, isso não é o que te define, isso não é o teu caráter, isso não é quem tu és, isso é o teu erro, isso é a tua falha, mas o teu caráter é um coração quebrantado, um coração que se arrepende e que rapidamente volta para Deus. Se estás nesta situação, volta para Deus hoje, nesta Páscoa. Primeiro, a rapidez com que Pedro se arrepende é brutal. Mal ouviu o canto do galo, mal fixou o seu olhar com o de Jesus. Pedro instantaneamente arrepende-se e chora amargamente. Pedro não adiou o seu arrependimento para o dia a seguir. É verdade que lágrimas de arrependimento não perdoam pecados, mas corações verdadeiramente quebrantados, que revelam verdadeiro arrependimento, levam aquele que peca a pedir perdão e abandonar o seu pecado, alcançando misericórdia. Sim, nem todas as lágrimas significam arrependimento, mas a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Judas também expressou tristeza, mas não deu lugar ao arrependimento no seu coração. Diz a palavra de Deus: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Meus queridos, Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Esse era o valor de um escravo no mercado de escravos. Mas eu louvo a Deus, Jesus veio para libertar os escravos desse mercado horrível do pecado e da miséria. E não pagou 30 moedas de prata por nós. O preço pelo qual Jesus nos comprou é de veras superior a 30 moedas de prata. Foi o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário por cada um de nós, que faz de nós verdadeiramente livres. Aleluia. Judas, cheio de remorsos e tristeza, pôs fim à sua vida. Pedro, cheio de lágrimas que traduziam o verdadeiro arrependimento, alcançou uma nova vida, uma nova oportunidade, uma nova história. E é isso que Jesus faz connosco, louvado seja o seu nome. A Páscoa é uma nova vida, uma nova oportunidade, uma nova história, um novo nome, um novo nascimento, um novo começo, uma nova criação. Aleluia. Após a ressurreição, Pedro volta para a sua antiga profissão, pescador, levando outros discípulos com ele, diz João capítulo 21. É aí, aleluia, num modo especial, que Jesus aparece a Pedro, questionando acerca do seu amor por ele. 3 vezes Pedro nega a Jesus, 3 vezes Jesus pergunta a Pedro acerca do seu amor por ele. 3 vezes Pedro reafirma o seu amor por Jesus. Neste processo, Jesus dá uma nova oportunidade a Pedro, revelando que há perdão para um pecado tão grave como o de Pedro. E Páscoa é Deus revelar que há perdão para o maior dos pecados, a nossa separação de Deus. Páscoa é a possibilidade de começar uma nova história, de começar algo novo. O arrependimento de Pedro foi de facto genuíno.
Nunca mais Pedro negou Jesus. Ouça isto, nunca mais Pedro negou Jesus. Que isso aconteça com cada um de nós. Que nunca mais aconteça podermos negar Jesus. Pelo contrário, Pedro tornou-se corajoso, não uma coragem baseada na confiança própria, ou na sua força, ou na sua carne, mas uma coragem que vinha do Espírito Santo de Deus. Pedro passou a proclamar Jesus e o seu Evangelho, mesmo nas situações mais adversas e perigosas. Passado apenas 50 dias após ter negado Jesus, Pedro proclamava o nome de Jesus diante de uma multidão no dia de Pentecostes, pregando uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Pedro recebe uma nova coragem conferida pelo Espírito Santo de Deus, que não apenas o salva a ele, mas que salva multidões por intermédio do seu ministério. O mais importante neste episódio de Pedro é que a profundidade da graça de Deus, o maravilhoso perdão de Deus, foi mais do que suficiente para restaurar um santo que havia falhado. Por incrível que possa parecer, a Bíblia não sublinha o falhanço de Pedro, a Bíblia sublinha a profunda graça de Deus, o imensurável perdão de Deus, o incondicional amor de Deus. Horas antes de Pedro negar Jesus, Jesus orou por ele. Jesus orou pelos seus discípulos dizendo: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os e nenhum deles se perdeu. Jesus sabia que Pedro iria tropeçar, mas Jesus tinha a certeza que Pedro iria ser restaurado e que se levantaria pela graça de Deus. Pedro experimentou de tal maneira a restauração de Deus, o mover da sua graça e compaixão para consigo, que Pedro escreveu: bendito, aleluia, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Aleluia. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que por uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. É isso que Jesus faz conosco. A Páscoa é uma nova vida, uma nova oportunidade, uma nova história, uma nova criatura. É a oportunidade de nos levantarmos de onde caímos. Melhor é a oportunidade de sermos levantados pelo Cristo, que se levantou de entre os mortos e está vivo para todo sempre. E essa é a razão porque a Páscoa continua a ser a maior história de amor, a maior misericórdia, o maior perdão, a maior revelação de compaixão para com o homem. E quando Deus olha para nós, e se tu estás caído por alguma razão, o Cristo que se levantou dentre os mortos é o Cristo que tem o poder de nos levantar a cada um de nós, não importa a falha, não importa a queda, aquele que se levantou dentre os mortos, aquele que venceu a morte, venceu o túmulo, venceu o inferno, venceu o diabo. Esse tem o poder para nos levantar com graça, amor e misericórdia. Esta é a Páscoa, esta é a possibilidade de nós celebrarmos a vida e vida com abundância que há em Jesus. Se calhar eu estou a falar para gente que se identifica com Pedro, que está a dizer: eu próprio falhei, eu próprio errei, eu tenho chorado lágrimas de arrependimento, eu tenho estado desesperado porque eu falhei, eu errei, eu desviei-me, eu andei por sítios onde não devia. Esse enorme falhanço não se compara com a enorme graça de Deus. E se tu estás nestas situações, eu gostava de te convidar a tu voltares para Jesus agora mesmo, neste domingo de Páscoa, a tu fazeres um trato com Deus, a tu assumires um compromisso sério com Deus, dizendo: Jesus, eu venho a ti, Jesus, eu peço perdão, não apenas
são lágrimas, mas é verdadeiro arrependimento, para que eu possa experimentar vida e vida com abundância, para que aconteça comigo o que aconteceu com Pedro, não mais negar, não mais fazer isto, mas ser alguém com a coragem, não da carne, mas uma coragem que vem do teu espírito. Por isso, se tu queres tomar esta decisão, faz esta oração comigo no lugar onde tu estás, dizendo: Senhor Jesus, muito obrigado, porque tu não desistes de mim, apesar dos meus falhanços. Tu não me abandonas, mesmo quando eu te abandono. Tu não me esqueces, mesmo quando eu me esqueço. Peço perdão de todos os meus falhanços e oro para que essa enorme graça possa cobrir a minha vida, perdoar todos os meus pecados e levantar-me de onde eu estou, para que eu possa continuar a ser fiel a Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida e faz-me crescer em ti, em nome de Jesus. Amém. A todos quantos têm feito esta oração, que vocês possam experimentar a graça, o amor e o perdão de Deus e perceberem que, tocados pela sua graça, a nossa vida é transformada. O amor de Deus nos alcançou e agora podemos dizer que Ele vive em nós, que nós vivemos nele, que Ele está vivo em mim e eu estou vivo nele, porque Ele é a ressurreição e a vida. A morte não o pôde reter, o sepulcro não o pôde reter, a cruz não o pôde reter. Jesus ressuscitou e está vivo e vive para todo sempre. Esta é a mensagem de esperança e de paz e de vitória para todos os nossos falhanços, sabendo que maior é a graça de Deus, maior é a misericórdia, e a Páscoa dar-nos-á uma nova história, uma nova oportunidade, uma nova vida, sendo nós novas criaturas para a glória de Jesus Cristo. Ao seu nome nós damos toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Amém. Amém. A toda a família Encontro Vida, uma Páscoa feliz, uma Santa Páscoa para toda a família Encontro Vida e para todos aqueles que nos ouvem e seguem. Que Deus ricamente possa manifestar esta enorme graça sobre a sua vida. Para um grande falhanço, houve uma enorme graça, a graça de Jesus. Deus ricamente vos abençoe.